Olá pessoal, eu sou o Theo e sejam muito bem-vindos ao Tell Me Why. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente de tudo que eu já construí de conteúdo aqui no YouTube e vocês provavelmente vão ver muito mais a minha cara do que o VS Code. E a razão desse vídeo aqui estar sendo gravado, na verdade, é por conta de um outro vídeo do Fábio Akita, que nos presenteou aí antes do Natal, sobre média salarial não existe, entendendo Power Laws. E mesmo que eu não conheça esse termo antes de ter assistido o vídeo do Fábio Akita, eu conheço distribuições de probabilidade, que tem muita coisa a ver com o que foi dito ali. Eu dei até uma contribuição de 2 centavos ali nos comentários, que era para gerar um pouco mais de clareza e acabou confundindo mais a galera. Então minha motivação nesse vídeo é por conta disso. Bom, distribuições de probabilidade é um tema que eu vivi durante 7 anos no meio acadêmico. 7 anos durante a minha graduação. Bom, a gente fala disso em um outro vídeo. Mas estatística, embora as pessoas achem que é basicamente tacar uma distribuição normal e usar as probabilidades que estão numa tabelinha, a gente vê muito mais do que isso. A gente conhece várias outras distribuições de probabilidade, como por exemplo, exponencial, gama, gama estendida ou gama generalizada, exponencial estendida, exponencial geométrica, enfim, uma infinidade. Além, é claro, da gente falar sobre o método de inferência dos parâmetros dessas distribuições, que a gente tem o método clássico e o método Bayesiano. Então, existe uma infinidade de distribuições que vão sendo criadas ao longo do tempo e a gente vai descobrindo como usá-las no dia a dia. Então, uma iniciação científica que eu fiz durante a faculdade envolvendo o estudo de uma distribuição de probabilidade que não é tão comum assim. O que a gente tem que entender de super importante sobre esse tema de distribuições de probabilidade é que cada evento que está aí no mundo ele pode ser descrito a partir de um modelo probabilístico, que na prática você não sabe que modelo que é. Então, quanto mais distribuições existem, mais distribuições você consegue testar naquele evento e ver se ela de fato descreve aquele seu evento de interesse. Depois de ter feito essa paralela, vamos voltar então para o vídeo do Akita, né? Logo que ele mostrou um case do Twitter ali falando sobre os seguidores, os maiores influencers do mundo, né? Antes dele apresentar o dado, eu já pensei, putz, isso tem uma cara de distribuição exponencial. Por quê? Porque a distribuição exponencial, ela modela muito bem alguns dados de contagem. E o dado do Twitter ali é contagem de seguidores. Então, você conhecendo um pouco sobre as propriedades das distribuições de probabilidade, fica fácil. Quando você observa alguma coisa no mundo, antes mesmo de coletar o dado, você já faz ideia que aquela função vai resolver o seu problema. E aqui está a carinha da distribuição exponencial, como que é a fórmula dela e também alguns gráficos aqui para você dar uma olhada no comportamento. Pode dar uma olhada aqui com calma depois. Agora, uma coisa importante, né, sobre esse dado de contagem e nessa função aí da distribuição exponencial. O x, que é o nosso evento de interesse nessa distribuição, ele tem que ser estritamente positivo. Então repare, quantos eventos no mundo você considera que só podem ser positivos? Quantidade de seguidores? O salário? O tempo até você se curar de alguma doença, por exemplo? Quantos amigos você tem? O patrimônio que você tem? Tempo até você conseguir o seu primeiro emprego? Todos esses são valores que, de alguma maneira, envolve conta, somatórios ali de vários componentes, e também só podem ser positivos. Então vamos dar uma olhada agora na distribuição dos dados do Twitter. Peguei os mesmos dados do Akita, que o Akita colocou no vídeo dele, e realizei o histograma, que é uma representação gráfica para a gente entender a distribuição desse dado, para entender melhor qual fórmula, qual função, qual distribuição de probabilidade melhor se adequa a estes dados. E logo em seguida, já vamos aplicar essa função e encontrar o melhor ajuste de uma função exponencial em cima dos dados. E olha só como é que fica. Parece que deu uma aderência bem interessante. E se a gente fizesse agora com a distribuição gaussiana, que é justamente a crítica que o Akita faz, de não usar normal em tudo? Se a gente
fizesse uma suposição forte aqui de que essa distribuição dos dados segue uma distribuição normal. O que aconteceria? Veja só, se você colocar as duas, uma do lado da outra, igual a gente está fazendo aqui, qual que você escolheria? Qual dessas duas distribuições você acha que melhor representa os dados do Twitter? Não fica muito difícil, né? Logo de cara, a gente já pode descartar a função, ou melhor, a distribuição de probabilidade normal, porque ela não se adequa legal aos dados, a exponencial se adequa muito melhor, e continuamos com a exponencial. Ou seja, o ponto que o Akita trouxe no vídeo dele é super pertinente, porque agora a gente consegue mostrar que mesmo ajustando um modelo, ele se adequa melhor a uma distribuição exponencial do que numa distribuição normal. Então eu gostaria de trazer algumas propriedades dessa distribuição exponencial, que a gente tem falado tanto desde o começo. Então uma propriedade que em qualquer literatura decente, boa, que você consulte, vai falar sobre a propriedade de falta de memória da distribuição exponencial. Isso significa que você pode calcular as probabilidades de alguns eventos de interesse, como, por exemplo, qual que é a probabilidade de eu ter mais 100 seguidores. E isso independe de quantos seguidores você tem hoje. Então, um influenciador que tenha 1000 seguidores, a probabilidade dele conseguir mais 100 é a mesma de uma pessoa que tem 500 seguidores conseguir mais 100, ou de quem tem um seguidor conseguir ter mais 100. E é isso que dá o dinamismo que o Akita comentou no vídeo dele sobre, do nada, um influenciador que não era ninguém há uma semana atrás exploda. É isso que causa essa dinâmica tão absurda nas redes sociais, por exemplo. Porque essa probabilidade ela é constante, independente do volume de seguidores que você já tenha. E pensando na perspectiva de salário, sobre essa questão de não ter memória, ou uma questão markoviana, a ideia é que o seu último estado, ele resume tudo que antecede isso. Ou seja, se eu tenho uma pós-graduação, essa informação sintetiza que eu passei pelo ensino fundamental, que eu passei pelo ensino médio, que eu fiz uma graduação e tenho um título de pós-graduação. Então, o último estado, ele já representa todo o resto. E pense como isso não representa em questão de salário. Quanto você pede de pretensão salarial quando te perguntam uma vaga nova de emprego? Você considera todos os seus salários anteriores que você teve ou apenas o seu salário atual e em cima disso que você faz uma propensão ou uma estimativa do quanto você gostaria de ganhar? Ou seja, o seu último estado, ele representa toda a sua jornada até ali, no caso, no mercado de trabalho. E eu, particularmente, penso muito dessa maneira quando vou pensar em uma movimentação. Se a carreira é minha, então eu que tenho que me posicionar em relação ao mercado com o meu salário atual e o quanto que eu acredito que eu entrego de valor aonde eu estou. É assim que eu costumo, pelo menos, negociar as minhas movimentações. E não olhar para uma média do mercado. Falando em média, se a gente olhar para a distribuição exponencial novamente, qual que seria a média dos dados? Será que ela representa a realidade? Ou ela consegue resumir bem os nossos dados? Esse corte, ele realmente consegue dizer, olha, beleza, então em média as pessoas ganham tanto. A gente percebe que os pontos que estão à direita acabam puxando essa média para cima, destoando da onde a gente tem a maior concentração de pessoas. Ou seja, os influenciadores que têm um volume muito alto de seguidores, eles puxam a média de seguidores entre influenciadores para cima. E isso complica ainda mais a nossa análise. Que outra medida a gente poderia utilizar nesse lugar para a gente fazer algumas comparações? E aqui a gente mostra então a média e a mediana. Olha só a diferença. A mediana fica abaixo. Lembrando que a mediana representa também uma medida de posição aonde ela traz 50% dos nossos influenciadores nesse caso. Então a gente pode dizer que 50% dos nossos influenciadores tem menos de 51 milhões de seguidores.
Olha só que doideira. E o mais bizarro disso é que se a gente olhar para o outro lado, o dado é muito mais disperso, ou seja, a cauda se alonga bastante até lá na frente, até o máximo que a gente tem. Então perceba que a concentração dos dados fica em um lado e a dispersão ali, a cauda se estica até lá na ponta. Por isso que não faz sentido nem usar uma gaussiana e nem usar uma média, nesse caso, por exemplo, de seguidores, que também se reflete em salários, que também se reflete em patrimônio, que também se reflete em vários outros aspectos. Até, por exemplo, em games. Então, tem um volume muito grande de pessoas que param nos primeiros minutos ou nas primeiras fases e poucos chegam até o final do game, que zeram o jogo, que fecham o jogo. E para fechar, eu não podia deixar, né, de falar esses dois pontinhos que eu gostaria de encerrar, que é considerando tudo isso daqui que a gente viu, se você se provocar e pensar, cara, se eu pegasse todos os profissionais que atuam no mesmo segmento de mercado que eu, ou que atuam no mesmo ramo que eu, e ordenasse eles do menos experiente até o mais experiente, aonde que você se enquadra? Em quantos por cento você está? Você está acima dos 50%, acima dos 60%, acima dos 70%? Então, o quanto que você está próximo? E uma reflexão ainda mais interessante, olhando para esse gráfico, 50% está realmente bastante abaixo ali, tanto da média, quanto da onde a gente gostaria de estar, que é surfando aquela onda ali mais adiante. Perceba que talvez com um pouco mais de experiência, você já consegue escalar mais percentis, que você se sobressaindo, você indo atrás de mais material ou tendo maior experiência técnica, você consegue se destacar dentro daquele bolo de uma forma bem expressiva, porque não é linear o quanto você conhece ou quanto de experiência que você tem versus o quanto você pode se destacar em relação à multidão. E um outro ponto, que aí é um contraponto na verdade, é para aquela galera que já está nos percentis mais acima e que eu acredito muito que deva ajudar aqueles que estão nos percentis mais abaixo a conquistarem, a galgarem essa movimentação. Porque só assim a gente vai conseguir ter uma sociedade um pouco mais justa e menos desigual. Então, embora a gente tenha um comportamento desse em relação a salário, em relação a várias situações no mundo, a gente não precisa deixar que a amplitude, ou seja, a escala desse gráfico se agrave. A gente pode manter esse comportamento, mas a diferença entre quem ganha menos e quem ganha mais, ela pode ser mais estreita. Para vocês só terem uma ideia sobre essa questão de distribuição, essa questão de dispersão, né, distribuição de salários, vou deixar um link nos comentários sobre uma calculadora que mostra em que percentil você está em relação à população brasileira. Acho que vale a dica. E era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e deixem nos comentários o que vocês acharam, curte, compartilha com a galera, beleza? Valeu!